Glória ao nome do nosso Senhor. Deuteronômio capítulo 5. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco, no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até o versículo 21. Capítulo 5 de Deuteronômio, nós percebemos Deus, através de Moisés, relembrando, falando mais uma vez, as leis que ele havia dado no Sinai. Os irmãos lembram que nós temos falado que Deuteronômio é uma repetição da lei. Moisés está nas campinas de Moabe, relembrando a lei, preparando essa nova geração para entrar na terra prometida, para enfrentar os níveis de guerra que eles iam enfrentar. Eles precisavam estar de uma maneira muito séria, meditando na palavra, refletindo na palavra, ouvindo novamente a mesma palavra que eles já ouviram, mas agora parando para ser ministrada diretamente por Moisés. A mesma palavra que Deus falou para a geração dos seus pais, e eles estavam ali, Deus agora fala de novo, dizendo: olha, guardem no coração essa palavra, para que vocês possam ir bem, para que vocês possam ser abençoados, ser bênção, para que vocês possam conquistar a promessa. Guardem bem essa palavra. Capítulo 5, então, nós vamos ver aí o início, do segundo discurso de Moisés em Deuteronômio, que a gente chama de discurso legislativo, onde ele vai lembrar as leis aqui a partir do capítulo 5. E eu gostaria de dar um destaque mostrando que o capítulo 5 de Deuteronômio fala sobre as leis do amor de Deus.
Quando a gente pensa em lei, geralmente pensamos em coisas negativas. Mas a lei de Deus é uma revelação do seu amor. A lei de Deus não é uma proibição, mas as leis do Senhor são proteções, na verdade, que Deus coloca sobre nós. São conselhos de um Deus amoroso, conselhos de um Pai. Por isso, irmãos, perceba que no capítulo 5, logo no versículo 2, antes de Deus falar das leis novamente, olha a afirmação que está aí: o Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Moisés está dizendo: o Senhor é o seu marido que te ama, o Senhor é o seu pai que te ama, o Senhor quer te abençoar. Ele fez uma aliança de amor com vocês, conosco. E ainda no versículo 3 diz: não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mostrando que a aliança do Sinai é uma nova aliança. Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão. E aqui Moisés está sendo usado pelo Senhor para lembrá-los de que havia agora um novo tempo, uma nova aliança com eles. Irmãos, as palavras de Deus registradas na Escritura é para nós agora que estamos aqui ouvindo. Deus tem uma aliança com aqueles que estão ouvindo a sua palavra e se comprometem com Ele, se entregam a Ele. Então Moisés está falando para essa nova geração: é conosco, versículo 3, todos os que hoje aqui estamos vivos. Versículo 4, face a face o Senhor falou conosco no monte. Deus está lembrando. Quantas vezes Deus vai nos lembrar daqueles momentos que Ele falou conosco de maneira tão profunda e direta? Nós precisamos nos lembrar, nós precisamos ter memoriais, marcos, que a gente vai lembrando da nossa caminhada com Deus, porque Êxodo fala da caminhada do povo de Deus e das paradas no meio do caminho e Deus se revelando a eles. Deus escolheu um povo para caminhar com Ele, para se revelar a este povo, para os abençoar e torná-los bênção para as nações. Esse é o propósito de Deus, que hoje Ele faz através da igreja. Ele nos escolheu para ser seu povo, para caminharmos com Ele, e para que, andando em sua palavra, sejamos abençoados e sejamos canal de bênção. Deus nos chamou para ser abençoadores para as nações, para os povos que ainda não o conhecem. E aí, irmãos, a afirmação no versículo 6 é uma chave espiritual que muitas pessoas não percebem. Antes de Deus falar então dos mandamentos, Deus faz uma afirmação. Geralmente, e nós vamos ver isso em Deuteronômio, antes de Deus nos dar um mandamento, Ele faz uma afirmação, para mostrar por que Ele nos dá os mandamentos. O versículo 6 ele diz: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de Deus então falar das leis do seu amor, Ele vai afirmar o porquê que Ele está nos dando a lei. Ele está dizendo: eu sou o único Senhor, eu sou Yahvé, o autoexistente, o exclusivo, o único Deus, e eu sou o Deus libertador, que libertei vocês do Egito. E por eu ser o único, o libertador, o único que ama, o único que é fiel, o único que é digno, por eu ser o Senhor, eu quero dar a vocês as palavras do meu amor, para que vocês me conheçam, andem na minha presença e experimentem toda a minha vontade, e experimentem a minha bênção, e sejam um canal de bênção para as nações. Então as leis dadas pelo Senhor são conselhos do Pai amoroso, de um Senhor que nos liberta. Eles eram escravos no Egito. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: no Egito vocês eram escravos, o pecado destruía vocês. E aí eu falando do Egito espiritualmente falando, né? Mas lá no Egito literal de Êxodo, Faraó destruía vocês estavam debaixo de sobrecargas, vocês não tinham identidade, vocês estavam vivendo opressos, afligidos.
E eu, o Senhor, o único Deus, tirei vocês de lá, libertei. Então, antes vocês estavam debaixo das leis do Egito, que escravizava, que destruía. Agora, vocês têm a lei do meu amor, a lei para andar na minha presença, para experimentar a vida longa, para experimentar a minha paz, o meu amor, a graça, para vocês serem abençoados e se tornarem bênçãos. Então, antes de Deus falar os seus mandamentos, Ele fala o porquê dos mandamentos, porque Ele é o Pai que ama. E quais são os mandamentos do Senhor? Resumidamente, os mandamentos que aqui são repetidos, que está lá em Êxodo capítulo 20, Deus, resumidamente, Ele está ensinando que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo, como a nós mesmos. O resumo do mandamento sempre é o amor. Por quê? Porque Ele é amor. O nosso Deus, que nós andamos na presença dEle, Ele é amor, e quem conhece a Deus e quem quer agradar a Deus vai amá-lo. E os mandamentos, as leis que o Senhor dá, todos eles se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, os 4 primeiros mandamentos, Deus está dizendo o seguinte: se vocês me amarem acima de tudo, vocês vão em primeiro lugar, vocês não vão ter outros deuses, vocês não vão ter outros que vocês vão adorar, colocar no meu lugar, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque nós amamos o Senhor. Em segundo lugar, o segundo mandamento: se nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, e sabemos que Ele é o único, nós não vamos fazer nenhuma imagem, nós não vamos fazer nenhuma falsa representação de quem Ele é. O que Deus está dizendo é: quem me ama não vai andar com fotografia de outros deuses, de outros amantes. Você vai me amar tanto que você não vai ter nenhum outro Deus, você não vai ter nenhuma outra imagem, você não vai colocar em ninguém, nem pessoa, nem representação falsa, você vai querer apenas adorar a mim. Eu sou o único, eu sou Yahvé, o autoexistente, que te ama, que te libertou do pecado, do Egito, e que te dá a verdadeira vida, só nele. Então eu não vou ter nenhum tipo de imagem, outros deuses. Terceiro lugar, o mandamento da lei aí, do amor: quem me ama vai honrar o meu nome. O que diz o texto, o terceiro mandamento. O terceiro mandamento está aí bem claro: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, versículo 11. Por quê, irmãos? Porque nós o amamos. Nós não vamos querer fazer nada que o nome do Senhor seja envergonhado. Nós não vamos ficar falando coisas que vão de alguma forma manchar o nosso testemunho. Nós não vamos falar mal da igreja de Jesus, nós não vamos falar mal dos pastores, nós não vamos mentir, nós não vamos dar cheque sem fundo. Por quê? Por causa do nome do Senhor. Nós vamos buscar honrar o nome do Senhor, nós não vamos usar o nome do Senhor nas brincadeiras, nós vamos procurar sempre temer. Por quê? Porque o amamos. E em quarto lugar, quem ama o Senhor acima de todas as coisas, o quarto mandamento é: nós vamos dedicar tempo exclusivo para Deus. Lembra de guardar o tempo exclusivo para mim. Sábado é descanso, é quando você desliga tudo, você desliga das coisas externas, você aquieta o coração para ter um tempo exclusivo com Ele. Lembra de separar o seu sábado, o seu descanso, o seu momento a sós com o Pai, que nós devemos fazer na nova aliança todos os dias. Nós devemos ter tempo a sós com o Pai. O Senhor Jesus ensina, Mateus 6,6: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Este tempo a sós, o descanso de Deus, é entrar nesse tempo de solitude, de quietude da alma, onde você para tudo para ouvir o Senhor, para ser por Ele tratado, moldado, ensinado, corrigido. E o texto faça isso porque você me ama. Não adianta guardar dias, meses, festas, se nós não amarmos o Senhor. A essência da lei é: ame a Deus acima de todas as coisas. E depois de 4 mandamentos sobre o amor a Deus, nós temos 6 mandamentos, leis, que são consequências dos primeiros. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas vai amar o próximo, porque é uma continuidade. O Senhor Jesus falou: o segundo mandamento semelhante ao primeiro
O primeiro é ame a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo, semelhante, ou seja, consequência do primeiro, é ame o seu próximo. E como eu demonstro, como eu amo o meu próximo? Primeiro, aí o quinto mandamento: honre os seus pais, honre seu pai e sua mãe, honre as autoridades. A gente começa revelando amor ao próximo, amando as autoridades que Deus coloca em nossa vida, sejam elas favoráveis a nós ou não, quando elas acertam ou quando elas erram, quando elas nos tratam bem ou quando nos maltratam. O amor pelas autoridades, a honra às autoridades, aos pais, é incondicional. A obediência, muitas vezes ela é condicional. Nós não vamos obedecer se uma autoridade nos manda ir contra a palavra de Deus, mas nós vamos honrar, respeitar. Por quê? Porque amamos. O sexto mandamento, que tem a ver com amor ao próximo, é não mate. Versículo 17, na versão que nós usamos, a nova atualizada, a nova Almeida atualizada, ela coloca não mate, né? A gente conhecia muito sobre não matarás. Por que eu não vou matar? Porque eu amo o meu próximo, e quando eu amo o próximo, eu vou amar a vida dele, eu vou respeitar a vida dele. Deus deu a vida, e o não matar, os irmãos sabem que no Novo Testamento, a Bíblia diz em 1 João, que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Nós podemos matar pessoas em nosso coração, e quem faz isso está morrendo junto. Não matarás. Se você ama o próximo, mais um mandamento aí: não cometa adultério, versículo 18, ou seja, se eu amo o meu próximo, eu vou ser fiel a ele. Não trair o cônjuge, mas também não trair, muitas vezes, o amigo, pessoas, inclusive pessoas que já confiaram em nós, e por alguma situação hoje nós não somos mais amigos. Nós devemos permanecer fiel naquilo que ele contou, que ele abriu, e não ser aqueles que traem. A Bíblia diz que no final dos tempos os homens vão trair uns aos outros, Mateus capítulo 24, quanto caso hoje de adultério, de traição, de divórcio, porque as pessoas não amam o próximo. O amor pelo cônjuge, antes de ser o amor no sentido de um homem para com a mulher, ou vice-versa, é o amor ao próximo. Nós devemos amar o nosso cônjuge, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, é filho de Deus, e ser fiel. Quem ama o próximo, então, ele não vai adulterar. Mais um mandamento: não furte. Quem ama o próximo não vai querer tirar do outro o que é dele. E isso poderíamos falar de tantas situações. Muita gente está roubando a reputação do outro, está matando a reputação do outro, falando mal, tentando de alguma forma tirar vantagens sobre outras pessoas. Não furte. Também o texto fala: não dê falso testemunho contra o seu próximo, versículo 20. Quem ama vai falar a verdade, não vai mentir, não vai inventar, e nem vai passar para frente aquilo que ele ouviu falar, que ele acha que pode ser, mas ele não tem certeza. Não dê falsa informação, falso testemunho, ande na verdade. E em último lugar, não cobice, versículo 21. Quem ama o próximo, ele não vai cobiçar nada do outro, nem a mulher, nem o marido, nem a casa, nem o campo, nem o celular, nem o carro. Quantas pessoas cheias de cobiça, e ainda falam que Deus é que vai dar a elas aquilo que é do outro. Isso é uma distorção do verdadeiro amor. Quem ama a Deus ama o próximo, e quem ama a Deus e o próximo vai saber que tudo que ele necessita, Deus dará. Deus é o nosso sustentador. Quem ama depende de Deus em tudo, por isso ele não precisa cobiçar nada que é do outro. Deus vai nos dar aquilo que ele quer nos dar, e se ele nos der pouco, nós vamos alegrar no pouco. Se ele nos der muito, não é para que a gente use tudo. Quando ele dá muito, é para que a gente possa abençoar outros, ser canal dele para outros, e cooperar com outros que têm pouco. Não cobice
Sendo você alguém que tem muito ou pouco, não cobice nada do que é do outro, porque a cobiça, irmãos, é um tipo de idolatria terrível. Para concluir, irmãos, lembre-se que toda lei de amor que Deus está dando aqui é para o nosso bem. Por quê? Porque o pecado, ele destrói e deforma a nossa identidade, ele nos afasta da comunhão com Deus. Por que Deus nos deu toda essa lei? Está no versículo 3, muito claro. O Senhor nosso Deus fez essa aliança, versículo 3, não foi com nossos pais, e sim conosco, todos que estão aqui, e ele deixa isso bem claro, versículo 1, escute Israel, os estatutos que eu anuncio, para que vocês aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. Irmãos, o propósito da palavra de Deus para cada geração é para que a gente guarde no coração, para que a gente aprenda, para que a gente pratique essa palavra e para que a gente testemunhe para a próxima geração. Esse é o propósito de Deus. E o que Deus promete que Ele vai fazer no versículo 29, que nós leremos amanhã de maneira mais clara, diz: se vocês andarem, guardarem de todo o coração a minha palavra, guardarem os meus mandamentos, tudo iria bem para vocês e para os filhos de vocês para sempre. Deus nos dá os mandamentos para que a gente experimente a sua vontade. Como o profeta Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Guardar a palavra, então, é uma maneira que Deus nos deu para a gente mesmo ser transformado, protegido, guardado por Ele. A palavra nos foi dada para a gente andar nela todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Pai, obrigado. Nós oramos te agradecendo, Pai, porque o Senhor nos ama. E o teu amor se revela através da sua palavra, nos dando conselhos, direção, sabedoria, proteção através da tua palavra. A nossa oração, Pai, é que nós possamos te amar cada dia mais, porque só o Senhor é Deus, só Yahvé é Deus. Nós vamos honrar o teu nome, glorificar o teu nome, e saber que não há outro caminho, não há outros deuses que possam responder orações. Só o Senhor responde, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, porque tu és o único, Yahvé, o único digno de ser adorado, e nós te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.